galerinha, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Piazza. Então vim aqui pra gente fazer um segundo videozinho aí, abordando um pouquinho sobre os temas que aparecem no Enem, tá? Nesse segundo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre botânica, que não é um assunto muito recorrente na prova do Enem, mas sempre está presente uma questãozinha, duas questõezinhas. O que a gente vê nas últimas provas do Enem é que botânica ela acaba caindo mais na parte de morfologia. Então, por exemplo, saber o que é um caule, os tipos de caule, mesma coisa para raiz, saber a estrutura de uma flor, a estrutura de um fruto. Então, isso são coisas legais para a prova do Enem. Uma outra coisa que é bem recorrente na prova do Enem é quando a gente associa botânica à evolução, no que é chamado de cladograma. O cladograma é um esquema que conta a história evolutiva de um grupo. Nós vamos fazer uma questão sobre isso daí, que é uma questão do ano passado. Tá? Então, vamos olhar a questão e aí a gente discute um pouquinho o que é um cladograma e quais os elementos que aparecem nele. Né? Então, a questãozinha fala o seguinte, ó, durante sua evolução, então olha lá, está associando com a evolução, como eu comentei, as plantas apresentam grande diversidade de características, as quais permitem sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Bom, o cladograma, então, ele vai contar a história evolutiva de um grupo. E ao longo desse processo evolutivo, algumas características surgem em grupos específicos de plantas e são mantidas por outros grupos. Então, por exemplo, quando nós falamos de plantas, existem 4 grupos, que são as briófitas, os musgos, as pteridófitas, que são as samambaias, por exemplo, as gimnospermas, que são os pinheiros, e as angiospermas, que são as plantas que têm flores e frutos. Né? A conquista do ambiente terrestre, né, o primeiro grupo a se aventurar num ambiente terrestre, um ambiente totalmente diferente do ambiente aquático, que é onde a gente tinha as algas verdes, que é o possível grupo irmão das plantas, se deu pelo grupo das briófitas. Então, o grupo dos musgos é o primeiro grupo a conquistar o ambiente terrestre. Tá? Essa conquista do ambiente terrestre, ela vem acompanhada de algumas características. Por exemplo, a presença de tecidos diferenciados, a presença de embrião, que são características que a gente não encontrava lá nas algas. Tá legal? Esse grupo das briófitas é um grupo que tem um porte bem reduzido e é um grupo que depende de água para a fecundação, porque o gameta masculino é um gameta natante, então ele precisa de um meio líquido para se deslocar até o gameta feminino. Tá? Além disso, as briófitas elas não têm um sistema eficiente de transporte de água. O transporte de água, de nutrientes nessa planta, acontece de célula a célula. Então, por exemplo, não dá para eu ter uma briófita do tamanho de um eucalipto. Né? Ela não ia dar conta de transportar a água, sais minerais e nutrientes ao longo de toda a estrutura dela. No grupo das pteridófitas, que é o segundo grupo a aparecer, surge uma estrutura que são os vasos condutores. Os vasos condutores são estruturas que vão permitir o transporte de água e de sais minerais de uma maneira mais eficiente ao longo das plantas. Plantas que apresentam vasos condutores são chamadas de plantas vasculares ou traqueófitas. Briófita não tem isso, então ela é uma planta avascular ou atraqueófita. Essa característica ela surge no grupo das pteridófitas e é mantida pelos demais grupos, ou seja, gimnosperma também vai ter e as angiospermas também vão ter vasos condutores. Tá legal? Porém, as briófitas, as pteridófitas, elas ainda apresentam uma dependência de água. Essa dependência de água ainda está associada ao processo de reprodução, porque o gameta masculino deste grupo também é um gameta natante. Tanto o gameta de briófita como de pteridófita tem essa característica. Tá legal? Já no grupo das gimnospermas, que são os pinheiros, surge aí uma característica importante para a reprodução, que é o tubo polínico. Esse tubo polínico, ele dispensa a necessidade de água para a fecundação. Esse tubo polínico é uma estrutura que faz parte do gametófito masculino, da estrutura que vai formar o gameta masculino, e ele é responsável por conduzir o gameta masculino
até o feminino. Tá legal? Então, essa estrutura, esse tubo polínico, ele vem do grão de pólen. Então, existe aí uma polinização que no grupo das gimnospermas acaba predominando a polinização pelo vento, um fator abiótico, tá legal? Mas pode acontecer por besouros, por exemplo, tá? É raro, mas acontece. Enquanto que lá no grupo das angiospermas, que também vão ter pólen, isso vai acontecer principalmente por insetos, porque você tem a flor ali para atrair polinizadores. Então você tem insetos, você tem pássaros que fazem esse processo de polinização. Bom, vamos voltar no tubo polínico. Então o tubo polínico surge aí no grupo das gimnospermas. É uma característica que surge nesse grupo, é mantido pelas angiospermas e dispensa a presença de água para a fecundação. Além disso, nesse grupo também surgem as sementes, que são estruturas que são responsáveis pela proteção do embrião. Enquanto que em embriófita e pteridófita o embrião estava desprotegido, aqui no grupo das gimnospermas existe uma proteção que é a estrutura da semente. No último grupo, que é o grupo das angiospermas, surgem duas outras estruturas, que são as flores, responsáveis pela atração de polinizadores, né? Então o animal é atraído ali pelo néctar, pelo cheiro, pela cor, e possibilita que o grão de pólen da parte masculina da flor, que é o estame, seja levado até a parte feminina para que ocorra a fecundação. E surge também o fruto, que vem do desenvolvimento de uma estrutura feminina da flor, que é o ovário. Sempre que o ovário se desenvolve, você tem um fruto verdadeiro. Tá? Outros frutos, por exemplo, a maçã, são frutos que vêm de outras partes da flor que não seja o ovário. Então a gente não fala em fruto verdadeiro nessa situação. Tá legal? Bom, voltando para a questão, ele apresenta para nós um cladograma. Né? Esse cladograma ele mostra lá a alga verde como ancestral comum. Aí ele vai mostrar 3 grupos de briófitas, que são as hepáticas, os antóceros e os musgos. Ele vai mostrar 2 grupos de pteridófitas e samambaias, como essa que eu tenho aqui atrás de vocês, aí, atrás de mim, na verdade, né? Que são as licófitas e as próprias samambaias. Ele vai mostrar o grupinho das gimnospermas e o grupo das angiospermas. E ele traz 5 números que correspondem na legenda a 5 características. Embriões, tecidos condutores verdadeiros, que são os vasos condutores, xilema e floema. O 3, formação do tubo polínico, que permite o encontro do gameta masculino sem a presença de água. Polinização pelo vento, né? E produção de frutos, que é uma característica, como vocês podem ver no cladograma, exclusivo das angiospermas. Aí o comando da questão fala o seguinte: a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre. Galera, essa conquista definitiva do ambiente terrestre pode ser entendida nesse exercício como a independência de água. Para qualquer outro processo, com exceção, obviamente, das funções vitais, porque toda planta precisa absorver a água pela raiz para realizar suas funções vitais. Né? Então, quando ele fala assim, ó, permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre, qual a característica que dispensa a presença de água para qualquer outro processo, né, que não seja um processo metabólico da planta. Né? A característica que permite, nessa situação, a conquista definitiva do ambiente terrestre é a presença aí do tubo polínico. A estrutura que é indicada pelo número 3, que surge no grupo das gimnospermas, dos pinheiros, e é mantido pelo grupo das angiospermas. Né? Então ele fala a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número 3. Número 3 aí corresponde para a gente, se você olhar na legenda, né, a formação do tubo polínico. Tá legal? Uma vez que eu tenho aí a independência de água para a reprodução, para a fecundação dessas plantas. Belezinha? Então, isso daí é uma revisãozinha rápida aí, uma dica do que pode aparecer aí na prova do Enem referente à botânica. A gente se vê em outros vídeos, tá? Eu vou gravar outros vídeos aí também sobre o Enem, então aguardem o próximo. Curte a página aí, inscreve no canal, compartilha, tá legal? Para as outras pessoas também poderem assistir, tá legal? É isso. Aquele beijo, aquele abraço e tchau! Boa prova!